Olá, mundo! Estamos começando mais uma edição do nosso podcast. Para nós é um prazer tê-lo aqui. Eu sou Marcelo Amorim, jornalista, e nós temos dado ênfase ao Brasil, ao mundo, à Amazônia, a tantos assuntos importantes que acontecem nesta bancada aqui. Eu acredito que nós já somos até intergalácticos, né? Basta a gente entender de que ponto de vista você está nos vendo, tá bom? Tem muito lunático por aí, sabia? Essa é a verdade. Muito bem. Hoje no programa Olá Mundo eu estou recebendo uma pessoa, o Alain Cruz, né? Não é Alaí, é Alain Cruz, um conterrâneo aí da minha amada mãe, lá de Benjamin Constant, soube agora há pouco que ele é de lá. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, que eu quero saber as fofocas de Benjamin Constant, tá? Mas ele é engenheiro e é pós-graduado em gestão pública, e eu quero conversar com ele um pouquinho sobre isso, porque ele está numa região muito estratégica e importante, ligado à nossa capital, aqui na nossa região metropolitana, que é ali no Iranduba. Iranduba é... Quem não ama Iranduba? Quem não quer estar em Iranduba? Quem não quer poder morar em Iranduba? Quem não quer poder ter um pedacinho de terra? Porque ali é um lugar apaixonante. Tem muita terra, tem muitos rios, tem muitos igarapés, tem muita cultura, tem muita riqueza indígena e tem também, claro, um povo extraordinário. E nós estamos nessa trajetória aqui para falar um pouquinho dessa cidade chamada Iranduba também. Alain, obrigado por estar aqui conosco, é um prazer poder recebê-lo. Marcelo, é uma satisfação conhecê-lo e obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz. Agora que a gente bateu um papo nos bastidores, né? Tivemos esse link de ligação, de ligação, né? É verdade. Para você ver qual é o poder das conexões, né? Sim. Porque tem uns amigos meus que disseram, tu tem que levar o Alain, você tem que levar... Meu amigo, fala lá com a Natasha, fala lá com a nossa produtora, não, tu tem que levar o Alain. Até que eu disse, Natasha, consegue aí uma data, e essa já é a nossa terceira tentativa, sim, né? Sim. Que bom que deu certo, né? Pois é, Marcelo, eu tenho um amigo que disse uma vez uma frase, até um japonês amigo meu, que disse assim, você precisa conhecer 7 pessoas para conhecer o mundo. E hoje eu conheci você, que conhece onde eu nasci. Tem esse link, né? É por isso que nós somos Olá Mundo. Olá Mundo. E isso dá certo. Você precisa conhecer 7 pessoas que você vai conhecer o mundo. Maravilha. Eu gostei dessa frase. Sabe? Gostei. Vou anotar essa frase. É importante. Então, agora gostei. Até porque o 7 é o número da perfeição. Né? Perfeito. Então dá certinho. Além, conta um pouquinho da tua história, da tua infância. Marcelo, uma coisa eu acho lindo, porque Deus ele fez uma coisa maravilhosa. Ele escolhe onde nós vamos nascer, mas depois ele nos dá o livre-arbítrio onde nós queremos morar. Eu nasci naquela terrinha lá da sua saudosa mãe, da sua mãe, e eu vim de lá muito jovem, ainda com 14 anos, e vim morar no Iranduba. E meu pai era antigo funcionário, sabe de quê? Da CEANSA, Eletroamazon, aquela empresa que era ainda do Estado naquela época, né? E foi transferido para o Iranduba, um município que estava no início, isso em 1985. Correto. E nós chegamos nesse município, praticamente o município em formação, no primeiro prefeito ainda, que na época era o Nelson Maranhão, né? Nelson Maranhão, primeiro prefeito. E aí a gente acompanhou todo esse processo, né, dentro de Iranduba. E de lá para cá, hoje, eu digo para ti que o meu primeiro emprego praticamente foi dentro da Amazonas Energia. Me aposentei na Amazonas Energia, trabalhei 32 anos. Então essa tua engenharia tem a ver com eletricidade? Tem que haver, tudo está linkado, porque meu pai era eletricista. Ah, tá. Olha só. Aí você é engenheiro elétrico. Acabei me tornando engenheiro eletricista, seguindo os passos dele logo no início como eletricista. E depois eu ganhei o mundo, né? Claro. A gente sempre, eu digo assim, nossos pais, ele na época era muito difícil no interior do estado do Amazonas. Eu sou amazonense, né? Me orgulho muito disso. Eles não tinham tanta oportunidade naquela época. Você sabe disso, que a gente não... Correto. Nosso povo não tinha tanto conhecimento, tanta qualificação. Meu pai tinha o quê? Meu pai tem a 6ª série.
entendeu? Mas para ele, naquela época, a sexta série daquela época era quem tinha um ensino médio completo. Entendi. Né? Então, meu pai se tornou um eletricista na antiga Seletra Amazon, lá atrás, no começo dessa empresa, e aí galgou até a aposentadoria. Ainda trabalhei 3 anos com ele. E depois ele se aquietou e eu continuei a carreira. Me diz uma coisa, você falou uma coisa interessante. Você estando nesta terra de Iranduba, desde a infância, seu primeiro emprego, estudando ali, depois buscando formação profissional e buscando formação acadêmica superior, Perfeito. Você nunca deixou de estar ali, você já gera um amor, porque você acaba se tornando exclusivamente amante da terra em que você escolhe viver. Perfeito a sua análise, porque eu digo até para os meus amigos, a minha raiz já está tão profunda que não tem como arrancar mais. Certo. Porque já fincou uma raiz ali. Lá eu construí família, né? Construí família dentro de Iranduba, tenho uma esposa desde os 17 anos, Certo. tenho 3 filhos maravilhosos, um é enfermeiro, outro é advogado, e tenho o meu pequeno, que eu digo que meu pequeno já está com 11 anos, né? Correto. Mas tenho 2 netos. Certo. Chegou 2 netos, que também é a alegria O de 11 anos está com aquela história de que quer ser jogador, né? Quer ser jogador, já trouxe até aqui para bater uma bola. Eu vou te apresentar o Mitoso para depois tu levar ele lá no Manaus Futebol Clube. Pode ser que ele goste. Poxa, eu até quero conhecer o Mitoso e quero ter esse prazer. Sabe por quê? Porque o centro de treinamento do Manaus fica na estrada do Janauari, no Iranduba. Ah, tá. Não sabia. Muito lindo lá, um local maravilhoso. Poxa. Eu quero que venha esse povo para investir mais no Iranduba. É claro. Que bom que você falou uma coisa interessante. Empreender na cidade, num lugar na terra que a gente vive, é a melhor coisa que tem. Porque a gente fica feliz, sabe que está trazendo, gerando riqueza para o nosso irmão, nosso colega, nosso vizinho, né? E essa coisa do interiorano, eu ainda gosto muito disso. Nós temos uma grande ligação em Nova Olinda do Norte, a 138 quilômetros em linha reta daqui, no Rio Madeira, o 5º rio mais trafegável do mundo. Esse rio que a Dilma um dia quis monopolizar e queria cobrar para que você pudesse transitar, mas essa é uma outra história para um outro momento. Mas você fica feliz quando você vê. Um dia desse eu vi a foto de um amigo meu que sempre dizia para mim, Marcelo, eu quero fazer direito, eu quero ser direito. E o cara estava quebrado, desempregado, arrebentado, e ultimamente eu vi uma imagem, uma foto dele aqui, lá no Tribunal de Justiça, fazendo um estágio, e logo, logo estará aí sendo um operador do direito. Poxa. E, claro, com aquele amor da terra, de voltar para a terra e poder contribuir. Perfeito. Essa é a grande análise. Hoje, por exemplo, eu te falo, quando eu cursei engenharia, eu tinha que atravessar de balsa. Você sabe da nossa história, balsa, né? Era balsa ainda. Então, eu passei 7 anos, que eu fiz escola técnica também. Então, foram 7 anos estudando em Manaus. Só que eu vinha para cá para estudar e eu tinha que voltar para o Iranduba toda noite. Então, eu chegava em casa, às vezes, 1h da manhã. Isso foi o trajeto de muitos que se qualificaram, que vieram buscar qualificação aqui em Manaus, né? Estudar, se aprimorar. E eu fui um desses que dormiu muito dentro daquela balsa, pegou muitos temporais dentro da balsa, né? Para conseguir ganhar um conhecimento maior, né? Da engenharia, principalmente para nós. Sim. E hoje, assim, eu acredito que naquela época, eu acho que eu fui o 2º ou 3º engenheiro formado pelo município de Iranduba na época. Olha que maravilha. Me diz uma coisa, como é que você vê Iranduba hoje no cenário nacional? O que Iranduba pode dizer ao Brasil? Poxa, que visão. Essa Iranduba, não sei se você lembra, mas era muito visitado por causa do Ariaú Tower. Certo. Era um hotel de selva que é muito falado em todo o mundo, né? Muito visitado. Infelizmente, o hotel acabou, né? Tudo acabou, foi destruído, né? Aquilo se destruiu todo. Hoje nós precisamos com essa visão, mas nós temos um potencial que você falou no início, com praias lindas, praia do Janauari, praias no Acajatuba, praias no Açutuba, praias no Paricatuba, a Cachoeira do Castanho, o próprio Lago do Limão, um lago lindo, maravilhoso. Conheço, lindo. E você tem muito potencial. Aquela turístico. Cidade flutuante lá, Deus, né? Ali é o Lago do Catalão. Do Catalão. Muito lindo ali. Ali no Acajatuba tem a pesca, você pode pesca esportiva.
tem toda aquela... Porque o nosso município começa na extrema com Novairão. Correto. Ali no Terra Preta, que chama. Muito lindo. A beirada do Rio Negro. Né? Aí você vem até o Lago do Catalão, que é a última comunidade. Mas aí nós somos, eu digo assim, Iranduba é um município, nosso município é um município privilegiado, porque é banhado pelos 2 rios maiores. Pelos 2 rios. Solimões e Rio Negro. E Rio Negro, é. Que maravilha. O que falta é que nós temos que explorar isso, né? Mostrar isso mais para o mundo, né? Levar essa beleza que nós temos né? E esse povo carinhoso que é o nosso povo, para todas as pessoas que... Sabe, tu falaste uma coisa que eu me lembrei agora. Eu descobri um dia desse que aqui tem pelo menos locações de pelo menos 10, 15 filmes por mês no estado do Amazonas, aqui em Manaus. Imagine como poderia ser locado essas áreas, essa região, perfeito, para o mundo através do cinema, da Te dou sétima exemplo, arte. olha, aquele filme Anaconda, Certo. Ariaú, Iranduba, foi gravado. Correto. O Luciano Huck gravou um daqueles recuperando aquelas casas, a cidade, na comunidade de São Tomé, lá no Acajatuba, também mostrou para o mundo aquilo, entendeu? Fora outros filmes que foram gravados, alguns pequenos filmes aqui no Lago do Catalão, cenas, né, de novelas, cenas de filmes, são gravados aqui. Quer dizer, falta mostrar mais, nós temos muito para mostrar, temos um potencial imenso dentro de Iranduba, né? Iranduba é lindo, né? Essa proximidade de nós da capital, ela é bom demais, mas ainda estamos um pouco distante daquele desenvolvimento que poderia acontecer. É isso que eu ia te perguntar agora, porque geralmente quando você gera estradas, porque agora tem a ponte, tem estrada, você também gera desenvolvimento. Perfeito. Eu não vejo a velocidade do desenvolvimento acontecer em Iranduba como a gente vê das estradas, das casas, das mansões, dos condomínios. Eu me preocupo com isso. Olha só uma coisa que é um detalhe importante. Aos domingos, as pessoas, quando era balsa, nos finais de semana, aquele domingo era aquela fila extensa para atravessar, para retornar para Manaus. Hoje, aos domingos, você vê o sinal ali na Avenida Brasil, interditado, que é a fila de carro, porque é muita gente voltando, porque o fluxo de veículo é muito maior, né? As pessoas estão indo para passear, estão indo morar, então fica um trânsito horrível no retorno no domingo. Mas o que falta para a gente poder melhorar mais? Investidores, investir mais, tem que investir mais do lado de lá. O povo já está indo, por exemplo, antes o nosso povo ia para Presidente Figueiredo, o nosso povo daqui de Manaus ia para Rio Preto da Eva, mas aí olha só a distância para chegar em Rio Preto, olha a distância para chegar eu digo o próprio Manacapuru, que teria que passar em frente da entrada do Iranduba, né? Hoje, você chega num balneário muito mais rápido, em 20, 30 minutos, você já está no balneário, né? Dentro de Iranduba, como o Açutuba, como o Paricatuba, né? Como a própria Cachoeira, entendeu? Você já está nos restaurantes tomando um café do lado de lá. As pessoas à noite, você for à noite hoje mesmo, você pegar o carro e ficar ali do outro lado da ponte, do lado de lá, você vê muitas pessoas tirando foto à noite. Vão atravessa para o outro lado, apesar de não ter um trecho meio escuro, mas as pessoas ficam com vários carros parados, tirando foto. Por quê? Porque é lindo. Né? Essa tua paixão por Iranduba te leva a você tomar decisões de, por exemplo, você agir não só socialmente, mas politicamente, você é candidato, pré-candidato, como é que está a tua vida nesse sentido? Marcelo, eu já fui candidato 2 vezes certo. Em Iranduba, em 2016 e em 2020. Correto. Nas 2 ocasiões eu fiquei em segundo lugar. Hoje, novamente esse ano, 2024, nós somos pré-candidato a prefeito de Iranduba. Sim. Correto. Então você já está oficializado. Na verdade, partido? Na verdade, a gente não está oficializado porque precisa passar pela convenção. Correto. Mas nós somos pré-candidatos, estamos filiados ao Partido Progressista, né? Entendi. Então a gente está
bem arrumados, só falta chegar à convenção para dizer que somos candidatos, mas por enquanto somos só pré-candidatos. Tá. Então você tem uma visão de mundo do que você gostaria de que Iranduba vivesse. Qual é o Iranduba dos teus sonhos? Eu digo sempre que você, quando chega em qualquer cidade, em qualquer lugar que você for visitar, você for passear, você tem que olhar para as belezas desse lugar. Certo. E eu quero deixar, se for da vontade de Deus, eu sempre deixar um legado na área do turismo. Cara, a gente tem que melhorar, a gente tem que embelezar a nossa cidade, preparar uma cidade para o futuro, né? Porque Iranduba não vai ser esse município que é hoje, vai crescer muito, está crescendo. Nós temos aí loteamentos, muitos loteamentos, outros abrindo, novos loteamentos. Isso tem mais de 50 mil lotes aí à venda, praticamente. Então, são 50 mil famílias que vão atravessar daqui para lá ou vão vir de outros lugares. Entendi. Deixa eu te perguntar sobre uma coisa interessante que a gente não consegue ver em Iranduba, depois de estar tão próximo aqui e ser mais próximo do que a gente ir lá para o João Paulo, para a gente ir lá para a Zona Leste, a gente não consegue ver lá grandes redes de supermercado, grandes lojas de departamentos e tudo, né? É estranho, né? Porque a gente consegue ver em outros lugares, mas não consegue ver aqui, que é tão próximo de Manaus. Você acha que Manaus ainda está absorvendo toda essa riqueza que poderia ser implementada dentro do município? Tem uma coisa que é interessante, é uma excelente pergunta sobre isso. Eu acho que qualquer investidor, qualquer empreendedor, ele primeiro tem que ter a confiança de quem está na gestão. Correto. Para você empreender, você tem que ter a confiança de quem você está na gestão no município. O município está travado, está parado, não tem obra, é um município sem obras. O município cresceu com o número de eleitores, isso quer dizer que cresceu também no número de habitantes, mas a gente não construiu uma escola. E teria que crescer economicamente, né? Não cresceu nem para atender o que já está lá, o que já está lá. Não tem uma escola construída, não tem uma UBS construída, não tem uma praça construída, não tem um centro do idoso, não tem uma creche construída. Isso é ruim, porque quem está chegando quer ver o que o município tem a oferecer. Correto. E hoje eu digo para você, Tu fala até em termos empresarial, porque agora eu estou falando empresário. Eu sou empresário, eu chego lá, eu quero saber o retorno social que eu vou ter, Perfeito. O retorno econômico que eu vou ter para poder investir, Perfeito. fazer um aporte financeiro no município. O empreendedor, ele quer resultado no final. E se ele não tiver resultado, ele vai fechar as portas. Te dou um exemplo, uma loja que fechou agora. Uma loja grande. Teve que fechar. Por quê? Porque não tem recurso, não tem dinheiro circulando no município. Está parado. Então, nenhum investidor investe para perder dinheiro, investe para ganhar dinheiro. Isso é fato, entendeu? É uma moeda de troca, né? Eu levo, mas eu ganho. Então, a gente tem que ser atrativo. O problema todo está em confiar. Primeiro que um gestor tem que ter palavra. E ele, infelizmente, nós não estamos tendo isso, essa seguridade dessa palavra. Entendeu? Tem que ter confiança. E nós precisamos gerar emprego urgente no Iranduba. Urgente, porque a população está desempregada e fazendo um caminho. Mora em Iranduba, mas trabalha na capital. Por quê? Porque lá na sede, no município, não tem emprego. Entendeu? Nós não temos ramais, por exemplo, eu não sei se tu conhece, mas a história do Iranduba foi criado como uma cidade hortifrutigranjeiro, para produzir alimentos, para fornecer para a capital. Né? Nós éramos interligados à prefeitura de Manaus. Só que nós continuamos produzindo, mas a maior dificuldade de hoje é para escoar essa produção dos ramais, porque aí os ramais estão acabados. O produtor não tem como tirar essa produção. Os maiores fornecedores dos grandes redes, como Carrefour, DB, eram de lá. Eu me lembro muito bem. Fiz várias visitas nesse sentido lá. Pois é, isso é ruim. O nosso município precisa de investidores, precisa de investimento. Temos que trabalhar, ser atrativos para ele, mostrar o que podemos. Nós temos uma coisa que é interessantíssimo. Por exemplo, a extensão dos incentivos fiscais para a região metropolitana. Isso, quando eu falo região metropolitana, eu estou falando de todos os municípios que estão ao entorno da capital, né? Isso não é só Iranduba. Mas isso eu preciso mudar a lei.
né, precisa da ajuda do nosso governador para que se altere essa lei, para que os incentivos da Zona Franca ela se estenda à região metropolitana. Me diz uma coisa, tu falaste uma coisa interessante. Se os municípios da região metropolitana não tiverem recebendo o que lhe é direito constitucional, mas que precisa ser realmente avaliado e adaptado uma lei normativa para o Estado e a região, vocês acabam perdendo na qualidade de vida, porque vocês acabam sendo comparados e nivelados com os municípios mais longínquos e menores, com menos produção, por sinal. Perfeito, essa é a análise. Hoje, por exemplo, eu não posso me comparar com um município mais distante da capital, porque eu estou do lado da capital. Nós somos o município mais próximo da capital, né? Porque nós estamos interligados por uma ponte que nos dá 3,5 km, né? Então, nós estamos já na Compensa. Você acha que cabe Iranduba um distrito industrial? Pelo menos a extensão dos incentivos já nos ajudaria. Por quê? Essa iniciativa, estaríamos levando indústria para lá, porque eles vão atrás dos incentivos. E os incentivos não existem, então eles se instalam aqui em Manaus, mas não se instalam lá, porque não tem os incentivos fiscais. Mas precisamos que haja essa mobilização por parte dos governantes, deputados, senadores, né? Se ele nos ajude a movimentar isso, e os prefeitos da região metropolitana se juntem para que isso aconteça junto ao governador, que é um grande parceiro, que pode fazer. Isso que eu ia te perguntar. Todo político ele precisa ter um arco de aliança. Se ele não tiver um arco de aliança ampla, que venha credenciar o seu nome, porque você falou isso por várias vezes, já contei, você já falou 4 vezes. Você disse que Iranduba precisa ter um nome forte, um nome que as pessoas ouçam e seja respeitado, Perfeito. Que as pessoas entendam que esse líder, esse governante, ele quando empenha a palavra dele é uma palavra confiável e há de acontecer. Sim. Isso eu já entendi. Mas eu te pergunto, para isso você também precisa ter um arco de aliança de que possa credenciar a sua candidatura, possa credenciar a sua carreira política. Qual é a tua relação com o governo do Estado, com o governador Wilson Lima? Eu digo assim, o governador Wilson Lima é nosso parceiro. Certo. E só temos a agradecer. Iranduba hoje tem uma malha viária que foi asfaltada dentro do município graças a ele. São os convênios que se tem, né, com o governo, e o governo é o nosso prefeito. É o nosso prefeito, porque é ele que está realizando as obras dentro de Iranduba, porque a atual gestão não realiza. Então, o atual prefeito do município de Iranduba se chama governo Wilson Recentemente, Lima. o governo do estado asfaltou ali aquele bairro Vale do Sol, Vale do Sol? Morada do Sol. Morada do Sol. Perfeito. Morada do Sol, Graça Lopes, a próprio centro da cidade, né? Os ramais como Caldeirão, 26, Paricatuba não, Cachoeira, o quilômetro 13, a própria rodovia nossa lá, que a antiga era Carlos Braga, parece que agora é a 151 AM, né? Também asfaltada pelo governo. Tem outras obras em andamento para esse ano, né? Que vão ser realizadas, que são a do ramal Ouro Verde, a recuperação do ramal do Serra Baixa, né? Que são, e Janauari, que está sendo concluída lá dentro, né? Também são obras do convênio do governo do estado. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao nosso governador, que tem um olhar carinhoso pelo Iranduba, porque senão nós estávamos perdidos. É claro, e aliançado com o governador, você acaba também tendo aí alguns amigos, alguns colegas deputados federais, estaduais. Sim. Nós temos, digo assim, sempre eu digo que nós temos grandes amigos, como deputado estadual, o nosso grande amigo Roberto é meu parceiro. Roberto Cidade. Roberto Cidade é nosso parceiro, nosso amigo. Tem também o Mário César, né, que está com a gente, também nos ajudando nessa caminhada toda para que Iranduba mude essa situação. Tem o próprio Adair Filho, né, que também é um grande parceiro. Tem o deputado federal
o Fausto Júnior, né? Fausto Júnior também é um grande parceiro nosso. Então, assim, são pessoas que estão linkadas, que têm uma ligação com a gente. Saulo Viana tem uma ligação com a gente também. Então, assim, são deputados que nos ajudam, que nos dão esse suporte, para que a gente possa também levar essas demandas para eles, para que eles olhem com carinho. Claro, porque se você não tiver um braço na Câmara Federal, onde as coisas acontecem, e você não tiver no governo do Estado, fica difícil. É difícil. Vocês estão recebendo troco, né? E aí você não consegue fazer muito se você não tiver uma administração inteligente. Você acha que é isso que falta hoje? Falta. Ter mais coração, mais social, mais emoção no tratamento com o povo, com os recursos que chegam em Iranduba? O recurso ele precisa ser administrado com responsabilidade. Hoje nós vemos Iranduba não tem uma obra, como eu falei anteriormente, não tem uma obra como UBS, como escola construída do chão, né? Não tem. Então nós somos campeões de reformas, umas reformas que são gritantes, superfaturadas, que são absurdas, entendeu? Principalmente escolas, entendeu? Isso nos preocupa, porque são dinheiros aplicados de forma errada. De forma errada. Por que de forma errada? Nós estamos com a saúde, um caos dentro de Iranduba. Nós estamos com mais de 5 meses sem um aparelho de raio-x, sendo que existe um aparelho no canto para ser instalado e está lá há quase um ano parado. Isso não pode acontecer, entendeu? Cadê o compromisso de quem é gestor? Cadê o compromisso e o carinho com o povo? Por que eu posso dizer isso, Marcelo? Porque eu moro lá. E eu preciso que o hospital funcione, porque eu vou usar o hospital. Correto. Entendeu? Eu moro lá, eu não moro aqui em Manaus, eu moro no município há 38 anos. Entendeu? Eu só não nasci lá, mas eu cresci lá dentro. Então, há uma necessidade do hospital funcionar, das UBS funcionar. Entendeu? Porque eu vou precisar e nós vamos precisar, o nosso povo precisa. O primeiro atendimento é a saúde, o primeiro atendimento é o Hospital Hilda Freire. Cacau Pereira nem se fala, porque o Cacau hoje, as UBS não funcionam, quem atende Cacau Pereira, que é aqui logo próximo à ponte, é o primeiro, a comunidade, é o distrito de Cacau Pereira, vem toda a demanda praticamente para o Joventina Dias, que é aqui na Compensa. Porque não tem um hospital com, pelo menos um pronto-socorro, uma UBS com uma estrutura para atendimento 24 horas, entendeu? Na UPA, alguma coisa teria que ser criada para resolver o problema. Eu acho, eu vou ser muito honesto contigo. Eu acho que o Cacau Pereira devia ter um tratamento bem melhor, porque ele é o portal de entrada do município. Perfeito. Entendeu? Então, existe uma dívida social com aquela região para que ela pudesse sair, porque ela tem um bolsão de pobreza muito grande, principalmente no que se trata em relação a moradias. Perfeito, meu amigão. Você fez uma análise perfeita do Cacau Pereira. Eu digo assim que Cacau Pereira tinha vida quando tinha a balsa. Quando se construiu a ponte, passou tudo lá fora. Ninguém sabe que aquele povo está lá dentro. Nós estamos no Cacau Pereira, que tem mais de 10 mil eleitores hoje. Então, são famílias e mais famílias lá dentro. Você entra no Cacau Pereira, vê só tristeza, um povo desacreditado, um povo que não acredita na questão política. E eu acredito no seguinte, que quando se construiu a ponte, se deixou uma dívida com o Cacau Pereira. E precisa ser sanada essa dívida urgentemente, tanto por parte do nosso governo, para olhar com carinho, como os nossos deputados, né, olhar com carinho para o Cacau Pereira, porque só o município também não consegue. Nós precisamos de ajuda, mas também precisa de um gestor com habilidade para conseguir recurso, para que essa comunidade, esse distrito, ele desenvolva e se traga dignidade econômica. Principalmente, precisamos da vida econômica ao Cacau Pereira, porque antes tinha, porque a balsa parava lá, todo mundo tinha comércio, e isso era ativo, porque até o vendedor de banana passava nos carros e ia vendendo, e o povo ganhava o seu dinheiro normalmente e tinha seu alimento garantido na mesa. Hoje não tem. Não tem. A importância de fazer o programa ao vivo é isso, que cai a caneta, você tem que se baixar.
Olha, deixa eu te falar, dos 39 mil eleitores que tem hoje registrado pelo Tribunal Regional Eleitoral, 39.392, grande parte é do eleitorado juvenil. São os jovens. Jovens. Os jovens. Se você não cuidar da base social, Perfeito. que é a juventude, você vai ter um problema muito sério lá na frente, principalmente porque o tráfico não brinca, principalmente porque o descaso da vida, a banalidade da vida toma conta do jovem, ele perde a visão, o interesse de viver, ele perde a ambição de vida. Perfeito. Isso é preocupante. Isso é o que nós já vivemos hoje. Passou um tempo, o ano passado foi um ano difícil, né? Que foi um ano onde muitos jovens perderam a vida pela questão do tráfico de droga também. Quando há esses conflitos, né? Acaba muitos jovens perdendo a vida. O que falta? Geração de oportunidade para esses jovens. Ser atrativo. Nós não temos as quadras que poderiam estar praticando esporte. As quadras uma começou a reforma agora, entendeu? E não construímos uma quadra nas comunidades, porque essa questão das drogas, ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar. E o que acontece? Nós precisamos olhar com carinho, garantir o futuro desses jovens, porque isso começa com uma estrutura familiar. Um pai desempregado, uma mãe desempregada, não tem o que oferecer para o filho. O filho vai procurar algo para fazer, para poder ter um tênis legal, até um celular, ter uma vida como jovem. Então você diz que o processo tem que ser preventivo. 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 Tem que começar, nós temos que começar, porque precisamos garantir o futuro desses jovens, porque senão nós vamos perder muitos jovens ainda. Muitos jovens. Por quê? Porque não temos como oferecer nada hoje no município. Tá. Eu entendo que você, como um candidato de oposição, sim, você tem números, tem dados e é claro que você tem uma revolta pessoal em relação a isso e também muitos podem acreditar que você tem um extremo, um exagero por conta que você tem interesse político. Sim. É natural. Eleitoreiro. Uhum. Mas eu lhe pergunto, você é a favor... Porque você é a favor da reeleição? Você acha que 4 anos é pouco tempo para se fazer em relação que precisa se fazer em Iranduba, por exemplo? Eu vou lhe ser sincero. Para mim, eu achei até que ia aprovar. Tem uma PL rodando, né, em Brasília para redução, para ser apenas um mandato, não ter reeleição. Para mim, não deveria. Não deveria ter reeleição. Você aprova... não ter reeleição. Correto. Por quê? É só um mandato. Entendeu? Só um mandato. Você fez. Não fez, vai para lá. Espera mais um tempo para poder você ser candidato de novo. Mas claro que você não vai resolver um problema de Iranduba, que não é de agora, são problemas que foram acumulando durante o tempo e foram se barrigando, e hoje se estão do jeito que está. Primeiro que nós não preparamos o Iranduba para o advento da ponte. E então Iranduba não foi preparado. No dia da inauguração da ponte, Iranduba virou um caos. Eu lembro, eu estava lá. Eu fiquei horas para voltar. Meu amigo, eu fui a Manacapuru. Você não tinha nada para... No dia da estreia da ponte, meu pai do céu. Não tinha o que oferecer naquele dia. Nós não tínhamos restaurantes, não tinha hotéis para abrigar esse povo. Não, as comidas se acabaram tudo cedo. Eu parei lá na casa do Nonato Lopes, fiquei lá horas, comi por lá. Saudoso Nonato. Saudoso Nonato. Quem não tinha conhecido, passou necessidade, teve que voltar para almoçar em Manaus, porque não tinha. Infelizmente acabou tudo, o povo chegou, o povo queria atravessar a ponte, o povo queria conhecer o lado que muitos não conheciam, porque tinha um problema da balsa, da demora, daquela coisa toda. E na ponte você, além de ver a beleza que é o nosso Rio Negro, né? Verdade. E ver a cidade de uma outra forma, né? De uma outra visão, né? Então todo mundo queria experimentar isso. E aí virou aquilo, né? Que foi naquele dia. Então hoje nós precisamos ter essa visão. Eu acredito que temos que melhorar. Precisamos melhorar, não preparamos no passado, precisamos preparar no futuro. Eu fui lá em Iranduba um dia desses, eu sempre passo por lá, vou lá, e você entra na avenida principal, você não vê aquela pujança dos municípios do interior do estado. Eu viajo todo o interior do estado.
Eu viajo conheço todo o interior do estado, todos os municípios, já fui mais de 10, 15 vezes. Então, aí aquilo assusta, porque você vai numa banca, você vai num lugar, você não vê. Agora você tem um povo muito caliente, né? Como diz o espanhol, você tem um povo muito meigo, né? Que recebe para ir lá no restaurante de uma senhora, disse: a senhora consegue açaí? Eu consigo. E ela foi atrás da farinha, foi atrás do açaí, trouxe, ficamos lá. Mas parecia que aquela era a única venda dela naquele momento. E isso entristece, porque você tem a intenção de ver as coisas acontecendo e funcionando. E eu tive uma impressão que uma agência bancária estava fechando, porque eu não tinha visto. O Banco do Brasil. E isso, o Banco do Brasil. Fechou. É aquilo que eu te falo. O que nós temos que olhar? Nós temos que preparar o município para o futuro. Como tu está falando agora, eu sou oposição, normal, natural, tem que ter e existe. Mas eu não falo só como oposição, eu falo como morador. Correto. Porque eu sou morador de lá. Então, eu vivo todos os dias, eu passo todas as noites no Iranduba, eu vivo todos os dias no Iranduba. Tudo que ganho, eu aplico dentro de Iranduba. Eu vou na feira, vou no mercadinho, vou nos comércios, eu como um churrasquinho ali com os amigos. Então você conhece as pessoas pelo nome. Pelo nome. Eu passei... Porque tem político que não sabe, Marcelo, né? eu passei, como eu te falei, eu passei 32 anos, mais de 32 anos na Amazonas Energia. De lá eu construí carreira. Olha só como eu comecei. Comecei como serviços gerais. Certo. Fui leiturista, aquele que tira a leitura nos contadores, por 7 anos. Depois passei para eletricista. Aí fui eletrotécnico e finalizei como eletrotécnico, mas já era engenheiro. Certo. Entendeu? Então, eu fui gerente 10 anos da Amazonas Energia. Então, eu tinha o prazer de receber as pessoas. Eu já tenho esse trato com o cliente na época, né? Correto. Eu conhecia as pessoas, me conheciam pelo nome. Eu vou lá na Amazonas Energia falar com a Laim. Quantas pessoas me procuraram, não era nem para resolver problema de energia. Queria conversar comigo, eu atarefado aqui, mas tinha que dar atenção. Por quê? Porque as pessoas tinham respeito, né? E me conheciam. Eu sempre fui muito acessível, né? Então, eu não tinha problema de receber ninguém. Pode vir da comunidade que viesse, a pessoa... Eu sempre disse uma coisa: a pessoa que procura um serviço público, ela não vem para olhar para quem está atendendo, não, ela vem para resolver o problema dela. Claro. E ela quer ser bem recebida, assim como eu quero ser bem recebido. Entendeu? Se eu gosto de ser bem recebido, eu tenho que receber a pessoa bem. Porque lá na frente, eu que vou precisar de um serviço, eu vou querer ser recebido bem. Então, eu tratava as pessoas sempre com muito carinho, muito respeito, procurava resolver. Aquilo que não dava, eu procurava dar um jeito para depois dar a resposta para a pessoa. Você já teve algum cargo de vereança? Só gerente da Amazonas Energia por quase 10 anos, né? Certo, entendi. Deixa eu falar uma coisa. Você falou já chegamos à sexta citação sobre essa questão do respeito, sabe? Da honra. E a gente começa a fazer uma leitura das pessoas, como jornalista, como profissional, das pessoas que sentam aqui na bancada conosco e a experiência que nós temos de outros lugares, que muitas vezes, quando você fala muito sobre isso, você trata muito sobre isso, você está se remontando a sentimentos de família, né? Então, você traz esses princípios, né, de uma família patriarcal, do seu pai, que você já falou dele, da sua mãe. Então, lá nesse lugar, foi um lugar em que te forjou a ter esse sentimento de respeito, de honra, de consideração com as pessoas, né? Perfeito. Então, isso é uma das bandeiras que você defende, a família? Eu sou suspeito para falar porque eu sou família, né? Eu amo a minha casa, amo a minha família. Então, as pessoas que me conhecem, e são muitos, né? E me conhecem no Irandu, conhecem a minha família, sabe o quanto eu valorizo isso. Porque me dói ver famílias desestruturadas. Por quê? Porque eu sempre prezei por uma família ajustada, por uma família que pudesse abraçar e estar abraçando, porque muitas das vezes a gente perde tempo com muitas coisas ruins e esquece que tem coisas boas. E as coisas boas são feitas para ser aproveitadas. As ruins deixam um pouquinho de lado, porque elas são normal acontecer. Mas as coisas boas você tem que abraçar. E uma coisa que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe é que você deve abraçar as coisas boas.
E se você não tem que perder tempo para dar um abraço no seu filho, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, nos seus amigos, não deixar de abraçar ele. Eu sou muito próximo dos meus amigos, sou muito próximo da minha família. E eu prezo por isso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de família. E eu respeito todos. Eu não vou separar A ou B. Eu tenho respeito. E eu gosto disso. Eu digo assim, se for um legado que eu tenho que levar para mim. Isso aí para sempre. Eu gosto da família e prezo. E eu quero o melhor para todas as famílias. Maravilha. Nós estamos quase no finalzinho já do nosso programa. Eu quero lembrar você que nós somos o canal 92am.com. Você precisa conhecer o nosso site de informações, o nosso site de notícias, e lá você vai ler os artigos do dia, os artigos de todo dia. Hoje eu quero te falar do artigo que eu escrevi aqui, deixa eu procurar aqui. Hoje eu falei, Natasha... Hoje eu falei de um artigo muito importante, trouxe que é a tensão política que está acontecendo em Manaus entre as cargas políticas de ironias eleitorais. E aí eu trato um pouquinho, faço uma análise um pouquinho desse fardo político literalmente pesado que está acontecendo em Manaus, de Alberto Neto, que representa o PL, e também de Marcelo Ramos, do PT, que encontram-se agora em campos opostos, mas ambos carregam consigo uma bagagem política de seus respectivos líderes, que é o Lula e que é o Bolsonaro. Quer saber mais a minha opinião sobre isso? É só você entrar no canal 92am.com. Eu estou aqui conversando hoje com Alain, que é o Alain Cruz, pré-candidato à prefeitura de Iranduba. E nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre família, sobre sonhos, sobre idealizações. E nós estamos quase no finalzinho do programa, mas eu preciso falar de algo que eu considero importante, que é o setor primário. O setor primário, principalmente em Nova Olinda, em Iranduba, me lembrei agora lá da minha terra, Nova Olinda do Norte, que eu vou ter que nos próximos dias fazer uma viagem lá em algumas comunidades. Lá nós somos 69 comunidades, né? E aí eu já conheço todas elas e de vez em quando dou uma volta lá com alguns trabalhos que a gente faz. Conheço Nova Olinda. Eu passei 2 meses a serviço da Amazonas Energia lá. Maravilha. Eu fiz o Curupira ali, levei energia lá no Paquequé. Vamos marcar um dia lá para a gente pescar por lá. É claro, depois da tua eleição, né? É claro, vamos. Quando tu estiver descansando, porque agora é uma guerra eleitoral. Agora não tem tempo. Você não tem tempo para fazer isso. Mas eu estava falando para ti sobre o setor primário, né? Uhum. Porque você sonha com essa coisa de que, poxa, a gente fica recebendo Cheiro Verde, recebendo as coisas lá de Boa Vista, Roraima. Quando nós podemos... Tem Cheiro Verde que está vindo de Fortaleza, do Ceará. Então, o que tu pensa, o que tu sonhas para Iranduba em relação ao setor primário? Eu digo, Marcelo, que se nós conseguirmos sustentar pelo menos o nosso mercado local, que seria Iranduba mesmo, o próprio Iranduba, porque eu digo assim, quantas pessoas estão morando lá? Hoje já tem mais de 60 mil, os dados não são reais. Correto. Mas eu acredito que nós estamos com 80 mil habitantes hoje. Então, essa população ela logo vai triplicar ou dobrar. É importante dizer para você que essa flutuação de números às vezes parece contraditório. Sim. Não é porque o pré-candidato não saiba, as pessoas não sabem, é porque, na realidade, o cidadão sai de Manaus, vai para lá, ele não faz a sua mudança de titularidade, nem de endereço ou de título eleitoral, e aí você acaba não tendo certeza como está o número correto, mas o número é muito grande. Muito grande. E as pessoas não estão cadastradas devidamente na localidade. É isso que acontece. É verdade. Então, o que nós precisamos? Primeiro, atingir o nosso mercado. Claro que hoje ainda temos muita gente fornecendo, muitos produtores nossos fornecendo produto hortifruti granjeiro para a capital. Nós fomos conhecidos como uma cidade que produzia muito produtos cítricos, como laranja, tangerina, limão, mas esses grandes pomares, eles acabaram dando espaço
para os loteamentos. Então, hoje, a produção de laranja, tangerina é bem pequena dentro de Iranduba. Por quê? Porque as grandes áreas de terra se tornaram loteamentos. O pessoal acabaram vendendo suas terras. Mas ainda produzimos muitas hortaliças. Então, ainda estamos com dificuldade para tirar essa produção. Precisamos incentivar mais, ter uma secretaria de produção ativa e que dê todo o conhecimento, porque nós temos profissionais, só falta levar esses profissionais ao produtor, dar condições para ele produzir, melhorar a qualidade da semente, né? Porque às vezes entrega qualquer semente. Quem conhece a semente é o produtor. É o produtor. Ele sabe qual é o tipo de semente, a melhor semente que ele vai plantar e que ele não vai ter prejuízo. O produtor hoje, ele diz assim, quando ele recebe a sacolinha de semente, ele olha, essa daqui não vai produzir nada, deixa eu botar, é melhor eu comprar. É assim que está acontecendo. Nós temos que consultar o próprio produtor para saber qual é o tipo de semente, qual é o fabricante, para que a gente possa fornecer uma semente que realmente produza. Porque é serviço você trabalhar no setor primário, na roça, não é fácil não. É verdade. Hoje, por exemplo, a maioria dos nossos produtores, por não ter como escoar, acontece que o atravessador vai comprar na porta. Aí não é o preço do produtor, é o preço do atravessador. Ele chega a dar preço no produto dele lá, porque como ele não tem como tirar e nem comprar quem vender, ele é obrigado, ele se sujeita, né? Se sujeita a entregar o produto. E o pescado, a gente vê aquela estrutura toda de pescado, o dinheiro está ficando em Iranduba? Nada está ficando, está tudo indo para fora, não sai, não fica lá. O pescado hoje, por exemplo, devido a essa proximidade nossa do Janauacá, né, que é um dos lagos que tem muitos peixes, e toda a produção está vindo aqui para o Iranduba, estão comprando, né? Nós temos 2 frigoríficos que tem dentro de Iranduba, eles compram esse pescado, mas esse pescado não fica praticamente nada na nossa região, vai para fora. Não, mas eu entendo, mas eu digo assim, mas economicamente eles têm como taxar, eles estão usando... Não tem preço tabelado. Entendi. Isso é um problema. Nós não temos preço tabelado, porque não há um controle. Né? Tem que ter o controle. Nós temos uma feira que hoje a principal feira, acho que você conhece ali no centro da cidade, que chove mais dentro do que fora, homem. Chove mais dentro do que fora. Então, o povo lá está esquecido, abandonado naquela feira. Precisa se estruturar. O mau cheiro é de longe, você sente. Então, é um esquecimento. Isso não é coisa, porque tu é candidato. Não, vá. Você quer comprovar? Vá um fim de semana, lhe convido, vá tomar um café na feira que você vai ver como é que está. Toma um cafezinho lá na feira. Olhe lá os nossos permissionários que estão lá. Tá, eu fui por lá, tomei café numa panificadora na frente, mas 2 vezes não entrei na feira, né? Que foi um erro, que eu poderia ter entrado na feira porque você acaba valorizando. Sim, mas eu considero esses detalhes importantes, sim, né? São produtores, são autônomos que estão lá trabalhando, que hoje a principal fonte de renda, eles não estão empregados, são os autônomos. No teu plano de governo, tu teria como fazer um trabalho direcionado a eles? Tu tem interesse nisso? Sim. Como tenho. Nós vamos mudar. Quando chegar o tempo, nós vamos apresentar um plano de governo, né, com proposta que realmente plausíveis, que sejam possíveis de realizar, claro. E não propostas mentirosas que vão enganar o nosso povo. Aquelas para funcionar em Marte, não? Não vou falar aqui, que deixa para lá. É melhor deixar. Alaí, deixa eu te falar. E o teu grupo, Alaí? Sairão quantos vereadores contigo? Hoje nós estamos com 5 partidos, né? 5 partidos. Estamos com... Lá são 3 vereadores, né? E na contagem são 14, né? Que a concorrer. Nós vamos sair com 70 candidatos. No teu grupo, então, tem 3 vereadores de mandato. Tem 2. 2 de mandato. Um é campeão de pleito, porque ele tem 7 mandatos. 7. O Nedi é um parceirão, um grande amigo nosso. Conheço. O Nedi ele só pede para o meu amigo lá de Novo Aripuanã, que vai para o 11º mandato. Eita, agora. Deus. E ele disse que quer encerrar.
Ele é o cara de maior mandato no estado do Amazonas, né? E o outro é o vereador Eudes, né, também, que está conosco, né? Agora tem um cara lá que é bom de voto, um cara lá que é respeitado, de Palau, chama-se Francisco Elaime. Ah, o Elaime é meu amigão, nosso amigão, né? Elaime é... Eu tivesse lá, eu ia votar no Elaime, com todo respeito aos outros amigos, colegas, a gente tem muitos amigos lá, mas eu votaria no Elaime pela história dele, pelo carinho que ele tem em fazer as coisas de maneira com excelência. Ele procura, olha... Aquele jeito dele bem tranquilo, né? Eu ia falar isso aí. As pessoas, o Elaime está muito à frente das pessoas em relação a Iranduba. E essa Iranduba que tu está sonhando agora, que tu está falando agora, o Elaime já sonhava há muito tempo lá atrás, vinha trabalhando. Sim. Só que aquela coisa, quando você não tem um braço de companheirismo para seguir, é difícil, né? É muito difícil. É difícil. Se sustentar, né? O Elaime está no teu grupo político? Tá, faz parte do nosso grupo, está com a gente, né? Estamos caminhando, estamos nessa caminhada junto, nessa pegada. Ele sabe que não é fácil, nós sabemos, nós estamos caminhando juntos, mas eu creio que... Quantas coligações você vai ter aí? Porque a turma é o seguinte, quando o cara tem mandato, ninguém quer estar no partido com o camarada. A gente está trabalhando. O Nedinho, então, ele tem dificuldade, todo mundo... O Nedinho disse, olha, eu não vou para lá porque eu não vou fazer só o caminho para ele, mas não é assim que funciona. Hoje mudou, né, essa questão eleitoral, até porque você precisa ter voto para alcançar o coeficiente, não é fácil. Então, precisa ir com candidatos que tenham voto mesmo, que até o famoso efeito tiririca, né? Tem um montão de votos, puxa tudo quem vem atrás. É verdade. Então, é esse efeito que tem que ter. Hoje a eleição ela é muito profissional. Muito. E a eleição ela é uma matemática, né? Você tem um tabuleiro ali, você faz o desenho para que você possa... chegar aos resultados devidos. Agora, é claro, você à frente da prefeitura, você precisa ter um corpo de vereadores, de pessoas que vão lhe apoiar. Nós não estamos falando de que ele vai puxar seu saco, que ele vai ser subserviente, mas que ele possa ser alguém ouvido pelo prefeito, para que ele possa promover as leis adequadas para melhorar o município. Seja um parceiro do município. É claro, e eles possam ouvir o prefeito nas necessidades e nas estratégias que o prefeito tem para gerar velocidade de desenvolvimento para o município. Porque se o prefeito faz, o camarada está puxando, o prefeito está a 120 por hora, o cara está a 80, 60, querendo atrapalhar e querendo barganhar economicamente, não tem mais espaço para esse tipo de político hoje na sociedade. Não pode travar o poder, não pode. Você tem que pensar no povo, você tem que ver o que é melhor para o povo. E com certeza, você sendo um parceiro do prefeito, você tem porta aberta. Né? Vocês conseguem, o poder, eles são independentes, mas eles precisam caminhar harmonicamente. Senão, trava tudo, quem perde isso é o nosso povo que está lá na ponta. E vai vir uma briga política desnecessária, porque senão as coisas não alcançam o objetivo que é melhorar a qualidade de vida para a população. Tá certo. Querido, eu quero que você deixe suas considerações finais. Foi muito bom ter lhe ouvido. Aquela câmera ali é toda sua para você falar com seus amigos, seus eleitores, aqueles que estão ligados no Olá Mundo. Olha, primeiramente, Marcelo, obrigado pelo convite, esse carinho, esse respeito. Obrigado pelas essas palavras que você colocou aí e pontuou muito bem a questão Iranduba. Eu sou suspeito para falar de Iranduba porque eu sou apaixonado pelo meu município. Eu sou o cara que não nasceu, mas que se criou ali dentro e eu não tenho outro canto para morar que não seja Iranduba. E eu não posso deixar de mandar um grande abraço para o meu povo, dizer para ele que amo muito a nossa cidade, né? Amo muito a minha cidade, gosto do que faço, gosto do meu povo, não tenho um problema com o meu povo. Eu estou pronto e que seja feita a vontade de Deus, mas não posso deixar de mandar um abraço para minha família, né? Minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, a minha família que está lá em Benjamin, que também está acompanhando, né? Minha família que está em Tabatinga, que está acompanhando, a todos os amigos, eu sei como ele disse, olá mundo, para todo mundo. Então, o espaço foi cedido e a gente está aqui com toda a gratidão e toda a humildade para agradecer a cada um de vocês que nos prestigiaram nesse momento, estiveram conosco até aqui, né, para ver esse momento de um bate-papo muito descontraído. Obrigado, Marcelo, de todo o coração. Obrigado mesmo. Tá certo, querido.
Foi um prazer também recebê-lo aqui e eu quero agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho, por você estar conosco. Nós conversamos com a Anaí Cruz, que tenta, como outros pré-candidatos, também chegar à prefeitura municipal do município de Iranduba. Com ele nós aprendemos o que é realmente o interesse de família patriarcal e como ele precisa e quer governar esse município tão querido aqui da região metropolitana de Manaus. Nós estamos abrindo espaço para tantos outros pré-candidatos que queiram vir, é só falar aí com a nossa produção, a Natasha, vai ser um prazer recebê-los. Agora, eu quero lhe dizer que não deixe de colocar um peso em todas as decisões da sua vida. E quando você fizer isso, faça entendendo que a sua família, que a sua comunidade merece sempre o melhor para que ela possa caminhar com dignidade e possa caminhar com progresso. Agora é necessário que você entenda que o maior votante, que o maior prêmio, que a coisa mais importante que você tem, a maior moeda, é o seu voto. Mas então, use o seu voto de maneira honrada, para que você possa dizer: o meu voto representa o voto da minha casa, da minha família e o melhor para a minha cidade. Independente de quem seja, é claro, o seu candidato. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e não esqueça, nós estaremos aqui na próxima semana. Olá, mundo!